Oi, pessoal, tudo bom? Bom, então, voltamos, vamos continuar falando então dos autômatos com pilha, tá? Só que agora vamos falar das linguagens aceitas por esses autômatos. Vamos lá, então. Olha só, gente. Existem, então, duas abordagens diferentes para a gente dizer como é que acontece a aceitação desses autômatos com pilha, tá? Então, existe a abordagem de aceitação por estado final, ou seja, vão ser aqueles autômatos com pilha que vão aceitar aquelas cadeias que conseguem, partindo do estado inicial, chegar no estado final, tá? Então, essa aqui é a abordagem que vocês já conhecem, do mesmo jeito que funciona lá nos autômatos finitos, tá? Mas existe também uma outra abordagem, tá? A linguagem aceita pelo autômato vai ser definida quando a pilha estiver vazia, tá? Ou seja, considera os strings que fazem esse autômato esvaziar sua pilha, ok? Então a gente chama isso de aceitação por pilha vazia. E os dois métodos eles são equivalentes, tá? Então, se existe uma linguagem que é aceita por um autômato com pilha usando essa primeira abordagem, então existe também um outro autômato com pilha que aceita pela abordagem da pilha vazia e vice-versa, tá? São totalmente equivalentes. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a aceitação por estado final, tá? Bom, então seja P um autômato com pilha, tá? Com essa sétupla aqui que faz a sua representação, tá? Então, a linguagem que vai ser aceita por esse autômato P, por estado final, é essa aqui, tá? São todas as cadeias W, tá? O que? A gente fazendo a computação a partir do estado inicial, com essa cadeia W, partindo da pilha vazia, a gente vai chegar numa configuração em que eu vou ter que a minha cadeia W totalmente consumida, ou seja, vai estar vazio, tá? E uma string qualquer alfa na pilha, tá? Ou seja, que tem que fazer parte do conjunto dos estados finais, tá? E alfa não importa o que é, qualquer string que tenha símbolos desse alfabeto aqui da pilha, tá? Ou seja, então vamos falar de uma outra forma. A linguagem aceita vai ser composta por todas as cadeias que, partindo do estado inicial, me levem a um estado final, tá? E o que vai sobrar na pilha não importa, desde que você tenha parado no estado final depois de ter consumido todos os símbolos de entrada, tá? Então, vamos ver aqui, falando isso de uma outra forma. A partir da descrição instantânea inicial, que é essa aqui, com W na entrada, P vai consumir todo o W e vai entrar no estado de aceitação, que, tá? O conteúdo dessa pilha nesse instante é irrelevante, ok? Bom, então olha só, aqui nós temos um autômato com pilha, que é aquele mesmo autômato da linguagem WW reverso sobre o alfabeto 01, tá? Vamos ver então. Então, esse aqui é um exemplo de um autômato com pilha que aceita por estado final, tá? Vocês lembram que, estando aqui no estado Q0, ele só faz empilhar os símbolos de W, né? Quando passamos para Q1, ele vai desempilhando esses símbolos à medida que eles forem coincidindo, tá? Ele vai passar para o estado Q0 somente nessa situação em que eu consumi, em que eu cheguei à pilha vazia, né? Na base da pilha Z0. Ele vai passar para um outro estado Q2 e só em Q2 que a gente vai considerar que a cadeia foi aceita, porque Q2 é um estado final. Tá? Então, esse aqui é um exemplo claro de um autômato com pilha que aceita por estado final. Tá? Vamos falar, então, dos autômatos com pilha que aceita por pilha vazia. Tá? Então, vamos considerar que esse autômato P é representado dessa mesma forma aqui, tá? Com 7 componentes. E a linguagem de P vai ser todas as cadeias W, tal que a partir da configuração inicial, ó, partindo de Q0, lendo W com pilha vazia, eu vou chegar nessa outra aqui, que eu vou estar em um estado qualquer que, tá? A minha entrada vai estar totalmente consumida e a minha pilha vai estar vazia, tá? Então, o que é importante aqui é que a pilha vai estar vazia, que agora ó, pode ser qualquer estado. Não precisa mais ter estado de aceitação. Na verdade, essa representação aqui dos autômatos por pilha vazia
muitas vezes, esse último componente aqui, ele é retirado e a gente consegue representar apenas com 6 componentes, porque nesse caso aqui não faz sentido ter um conjunto de estados de aceitação, tá? Então, em outras palavras, a linguagem desse autômato P vai ser o conjunto das entradas W tal que P vai poder consumir essas entradas aqui e ao mesmo tempo esvaziar a sua pilha, tá? Então, esvaziou a pilha, a cadeia foi aceita. Ok? Então, olhando para aquele autômato anterior da linguagem WW reverso, tá? A gente vai ver que ele é um autômato que aceita por estado final, tá? Então, qual é a linguagem, né? Que a gente acabou de ver aqui, ó, a linguagem do autômato que aceita por pilha vazia. Vão ser todas as entradas que esse autômato vai esvaziar a sua pilha, tá? E a gente vê claramente aqui que esse autômato nunca vai ter a pilha vazia, tá? Por quê? Porque à medida que eu for desempilhando aqui, vai chegar um momento em que a pilha vai ficar desse jeito aqui, ó. Apenas com Z0 na base, né? Significando que W foi igual a W reverso. E nessa situação aqui é que eu passo de Q1 para Q2. E vejam como é a transição, né? Uma transição espontânea e Z0 na base, eu passo para Q2, mas eu mantenho Z0 aqui na base da pilha, tá? Por quê? Porque para um autômato que aceita por estado final, não importa como é que a pilha vai terminar, só importa que a gente chegue no estado final, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai chegar no estado final e a pilha ainda vai estar nessa mesma configuração aqui, ó, com Z0. Então, ela nunca vai esvaziar, tá? Por isso que a gente diz que a linguagem para esse autômato P aqui, a linguagem, no caso, considerando quais são as cadeias que esvaziam, né, essa pilha, é vazio, não existe nenhuma cadeia que faz isso. Para a gente conseguir fazer essa modificação, ou seja, fazer com que esse autômato aqui, ele seja aceito por cadeia vazia, é uma simples alteração. O que é que a gente vai fazer? A gente vai trocar essa transição aqui por essa outra. Ou seja, continua sendo uma transição espontânea, com a pilha vazia, só que na hora que eu passo para Q2, eu retiro esse Z0 aqui, ó, da base da pilha e coloco a cadeia vazia, ou seja, eu desempilho ele. E aí, dessa forma, eu vou ter a cadeia vazia, tá? Então, é uma representação clara de como é que a gente consegue ter um autômato com aceitação por cadeia vazia, tá? Nesse caso em específico, o autômato vai aceitar pelas duas formas, tanto por estado final como por cadeia vazia, tá? Porque ele só vai alcançar essas duas configurações no mesmo momento, ok? Ó, então, a configuração final vai ser essa aqui, tá? Bom, agora vamos aprender como é que a gente faz a transformação de um autômato com pilha vazia para um autômato que vai aceitar por estado final, tá? Eu já disse que são equivalentes, né? Então, a classe de linguagens LP, ou seja, a classe de linguagens que aceita por estado final, é igual à classe NP, que é a classe dos autômatos que aceitam por pilha vazia, tá? Para qualquer autômato P. Essa classe também é exatamente a classe das linguagens livres de contexto, tá? Só lembrando vocês que os autômatos com pilha, eles aceitam exatamente as linguagens livres de contexto, tá? Então, se existe, então, um autômato que aceita por pilha vazia para um autômato PN, existe também um outro autômato PF que aceita por estado final, tá? Então, a partir de agora, vamos usar essa nomenclatura aqui. Quando eu estiver falando PN, eu estou falando do autômato P aceitando por pilha vazia. E quando eu estiver falando PF, eu vou estar falando do autômato P quando ele aceitar por estado final, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz essa transformação. Ó, então, considere aqui, ó, esse é o autômato inicial que aceita por pilha vazia, PN, tá? PN, então, tem seu estado inicial e os outros estados, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é considerar meu autômato com pilha por aceitação vazia, tá? Depois, eu vou criar um novo estado inicial, tá? Que vai ter uma transição
Ó, meu novo estado inicial P0, que vai ter uma transição para o antigo estado inicial Q0, tá? Q0 é o estado inicial do autômato PN e P0 vai ser agora o estado inicial do meu autômato PF, que eu estou construindo aqui externamente, tá? Então, como é que vai ser essa transição aqui entre esses estados iniciais, tá? Bom, no autômato Pompilha, quando a gente inicia, ou seja, entramos no estado inicial, automaticamente a gente já coloca o símbolo de base, o símbolo de início de pilha lá na base da pilha, tá? Lembra que eu falei que quando a gente não especifica que símbolo é esse, a gente chama ele de Z0, tá? Então, nesse caso, a gente está considerando aqui que o símbolo de base desse autômato aqui, que já existia, PN, é Z0, né? Que é o que a gente usa por convenção, tá? Então, como eu estou criando um outro autômato aqui externamente, o autômato PF, a gente vai ter que criar um novo símbolo de base para esse novo autômato, tá? Esse novo símbolo eu estou chamando de X0, tá? Então, X0, quando a gente entra em P0, a gente já coloca X0 na base da pilha, tá? E a transição que leva de P0 até Q0 serve justamente para a gente iniciar esse autômato PN. E como é que a gente inicia ele? Com o símbolo inicial dele, Z0. Então, a transição de P0 para Q0 serve justamente para a gente colocar Z0 logo acima de X0 na pilha, tá? Então, assim, ó, quando a gente entra em P0, a gente coloca esse X0 aqui, tá? Que é o símbolo de base desse autômato que a gente está construindo aqui por fora. E quando a gente faz a transição para Q0, a gente empilha Z0 aqui por cima, tá? Então, vamos olhar para a transição, ó, com uma transição espontânea, ou seja, sem consumir ainda nenhum símbolo da entrada. Eu vou, e tendo X0 aqui na base da pilha, no topo da pilha, no caso vai estar, né? Eu vou colocar no lugar de X0, Z0, X0. Então, vai ficar essa configuração aqui na pilha. Z0, X0, tá? Continuando, então. A gente vai ter que inserir um novo estado final para o meu autômato P, que aceita por estado final, tá? E para todo o estado que existir aqui em PN, a gente vai ter que colocar uma transição para esse novo estado final PF, tá? Então, assim, ó, todo estado tem uma transição, tá? E como é que a gente faz essa transição aqui? Ó, o que é que acontece? Esse autômato aqui, ele aceita as cadeias quando a pilha estiver vazia, certo? E o que é que vai acontecer quando ele esvaziar a pilha dele? Quando ele esvaziar a pilha de PN, ele vai ter retirado até Z0, né? Que é o símbolo de base dele, tá? Então, quando a pilha dele estiver vazia, ele vai tira esse Z0 daqui. E quem é que vai ficar exposto no topo da pilha? X0, tá? Por quê? Porque PN não conhece X0. Por isso que ele não vai esvaziar até X0. Ele só vai esvaziar até Z0, tá? Então, quando é que a gente vai saber quando tem que fazer essa transição para o estado final? É quando o X0 estiver exposto no topo da pilha, tá? Então, quando todos os símbolos forem consumidos, quando a pilha estiver vazia, ou seja, né, a gente vai trocar o símbolo X0 pela cadeia vazia e fazer essa transição para o estado final, tá? Então, repetindo, a gente vai fazer uma transição de todos os estados que existirem aqui em PN para PF, tá? Porque não importa o estado que a gente estiver aqui. Quando a cadeia esvaziar, a gente vai fazer uma transição espontânea para o estado final, que é o estado de aceitação, tá? E quando é que eu vou saber que a pilha esvaziou? A pilha esvaziou quando eu tirei todos os símbolos da pilha até o último símbolo dele de base, que é Z0, tá? Então, quando eu tirar Z0 e X0 ficar exposto, né? Que X0 é o símbolo de base desse outro autômato aqui, tá? Então, assim é que a gente faz a transformação de um autômato que aceitava por pilha vazia para um outro autômato que agora está aceitando por estado final. Ok? Bom, então, aqui está um resuminho do que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, vamos lá. A gente vai ter que usar um novo símbolo X0, que não pertence aos símbolos de PN, tá? Por quê? Porque a gente não vai correr o risco de PN esvaziar até X0, né?
PN vai esvaziar até Z0, que é o símbolo de base que ele conhece, tá? Então, X0 vai ser ao mesmo tempo o símbolo de início de PF, ou seja, quando a gente entrar no estado inicial, a gente já coloca X0, tá? E também é o marcador da base da pilha, tá? Que vai informar a gente quando é que o PN esvaziou toda a pilha dela. A gente vai ter que ter um novo estado inicial, P0, que vai ter como função o quê? Entrar no estado inicial de PN. E para isso, a gente empilha Z0, né, logo acima de X0, tá? A gente vai ter que ter também um novo estado final, PF, tá? E, além disso, PF, que é o que a gente está construindo, vai simular PN até que PN se esvazie a pilha, né? E aí, nessa situação aqui, a gente vai saber porque a gente vai ver X0 no topo e vai automaticamente fazer uma transição espontânea para PF, ok? Então, tá aqui, ó. O autômato com pilha transfere para PF sempre que nota que a pilha está vazia. Ok, gente? Bom, então, como é que fica então a representação desse novo autômato PF que a gente acabou de construir? Bom, o primeiro componente, que são os estados, vai ser quem? Vai ser os mesmos estados que tinham lá em PN, mais os dois novos estados que a gente acabou de criar, o estado inicial e o final, tá? Os símbolos de entrada são os mesmos, os símbolos da pilha vão ser os mesmos símbolos da pilha de PN, mais o X0, que é o símbolo de base novo que a gente criou, tá? Função de transição, vou falar aqui embaixo. P0 é o estado inicial, X0 é o símbolo de base desse novo autômato e PF é o estado final, tá? As funções de transição vão ser quem, gente? Aqui em 2, diz que a gente vai ter as mesmas funções de transição que existiam antes em PN, tá? Porque PF vai simular o PN. Tá? Além disso, a gente vai ter que ter uma transição especial aqui no estado inicial novo, né, que vai me levar ao estado inicial anterior, que é Q0, e vai servir somente para a gente empilhar Z0 acima de X0, né? Além dessa transição, a gente vai ter também aquela outra transição que nos leva para o estado final, toda vez que PN esvaziar a pilha, tá? Bom, vamos ver um exemplo, então, aqui, ó, projetar um autômato com pilha que processa a sequência de sis e sinãos no programa C, tá? Na verdade, esse autômato que eu vou mostrar para vocês, ele serve para contar a diferença entre o número de sis e elses vistos, tá? Lembrando que quando a gente tem mais elses, a gente tem um problema, né? Olha só, então aqui seria esse autômato aqui, ó. Toda vez que a gente vê um si, né? Um autômato de um estado só, toda vez que a gente vê um si e um z na pilha, a gente coloca mais um z. É como se fosse um contador, tá? E toda vez que a gente vê um else e tiver um z na pilha, a gente desempilha um z, ou seja, tira um símbolo do contador, tá? O que é que a gente quer fazer aqui? A gente quer transformar esse autômato aqui, que aceita por cadeia vazia, em um autômato que aceita por estado final, tá? O que é que a gente fez? A gente copiou o mesmo autômato aqui, ó, o nosso PN, tá? Pela nossa regra, o que é que a gente tem que fazer? Colocar um novo estado inicial aqui, ó, que eu tô chamando de P, tá? E fazer essa transição aqui, ó, para o autômato PN. Como é que fica a transição? Então, uma transição espontânea, com a cadeia vazia, tá? Que quando a gente vê X0, que é o nosso símbolo de base do novo autômato, a gente vai e empilha um Z. Z é o símbolo de início desse autômato aqui, tá? Além disso, a gente vai ter que ter um novo estado final, que eu estou chamando de R, a partir de todos os estados desse autômato anterior. Como eu só tinha um estado, eu só vou ter uma transição, tá? E aí a transição é espontânea, ou seja, com a cadeia vazia, quando encontrar o símbolo de base X0, tá? Aí eu retiro o X0 da pilha e passo para o estado final. Então, as duas únicas alterações que eu preciso fazer são essas aqui, e aí a gente já tem um autômato que aceita por estado final, tá? Então, é super simples, basta praticar, tá bom? Nossa aula hoje termina por aqui e eu encontro vocês na próxima. Tchau, tchau.